Bem-vindos aos vídeos sobre ciência. Eu sou José Jorge. Neste vídeo apresentamos o teste de hipóteses aplicando os conceitos de falsos positivos e de falsos negativos. Vamos então começar. O nosso ponto de partida é o teste de hipóteses estatísticas. Vamos aplicar o teste de hipóteses ao caso clássico de um tribunal que tem de julgar um réu. Partimos de uma hipótese de partida, chamada a hipótese nula, em que o réu é inocente. Queremos saber se existe evidência para mudarmos a nossa opinião para a hipótese alternativa em que consideramos o réu culpado. Temos, portanto, duas hipóteses, a hipótese nula e a hipótese alternativa. Há regras práticas a seguir na escolha da hipótese nula. Na construção de um teste de hipóteses, procuramos evidência ou factos favoráveis à hipótese nula. Por outras palavras, o ponto de partida é a hipótese nula, ou seja, a hipótese contrária ao que estamos a tentar provar. Na prática, somos conservadores, ou seja, no caso do julgamento, partimos da hipótese que a pessoa é inocente e avaliamos se há informação suficiente para rejeitar a hipótese nula. Este processo de ser conservador existe no tribunal, no teste de hipóteses estatísticas e em ciência. No tribunal, quer saber se o réu é culpado. Por isso, a hipótese nula é o réu não é culpado. Em medicina, quer testar se o indivíduo tem Covid. Por isso, a hipótese nula é o paciente não tem Covid. A ciência quer testar se a variável x afeta a variável y. E por isso a hipótese nula é a variável x não afeta a variável y. Para compreender o funcionamento de um teste estatístico, vamos usar vários exemplos e, designadamente, vamos usar o exemplo de um julgamento. Num julgamento, há vários desfechos possíveis. O réu é inocente, mas o tribunal considerou o réu culpado. O réu é inocente e o tribunal não declarou o réu culpado. O réu é culpado e o tribunal considerou o réu culpado. Ou o réu é culpado, mas o tribunal não declarou o réu culpado. Vamos sistematizar estes desfechos numa tabela. Primeiro, temos de identificar o que realmente ocorreu antes do julgamento. Na realidade, o réu ou cometeu o crime ou não cometeu. O tribunal raramente terá a certeza absoluta sobre o que aconteceu na realidade. Vamos escolher como hipótese nula que o réu é inocente. A hipótese alternativa será o réu ser culpado. Em segundo lugar, vamos identificar os resultados possíveis para o julgamento. Baseado na evidência existente, o tribunal vai decidir se o réu é culpado ou não é culpado. Dito na linguagem dos testes estatísticos, baseado na evidência existente, o teste vai rejeitar ou não vai rejeitar a hipótese nula. No mundo perfeito, o tribunal sempre determinaria corretamente se o réu é inocente ou culpado. No mundo perfeito, o resultado do teste sempre seria preciso. No mundo real, por vezes, os julgamentos e os testes estatísticos dão resultados errados. É por isso que são importantes os conceitos de falso positivo e de falso negativo. Esta tabela ilustra os desfechos possíveis num teste estatístico ou num julgamento. Consideremos o caso em que a hipótese nula é verdadeira, ou seja, o réu é inocente. Nunca saberemos se o réu é realmente inocente ou não, mas vamos supor que sabemos que a hipótese nula é verdadeira e o réu é inocente. Se o tribunal declarar o réu como inocente, então terá tomado uma decisão correta. No caso do teste estatístico, o teste não rejeitou a hipótese nula e o resultado é correto. Neste caso, a evidência existente não foi suficiente para rejeitar a hipótese nula.
Se o tribunal declarar o réu como culpado, então terá tomado uma decisão errada. No caso do teste, o teste rejeita a hipótese nula quando a hipótese nula é verdadeira. O julgamento indica que o réu é culpado quando ele é inocente. Chamamos a este caso um falso positivo, pois o teste sugere existir determinada relação estatística que afinal não existe. Chamamos a este tipo de erro tipo 1. Consideremos agora o caso em que a hipótese nula é falsa, ou seja, o réu é culpado. Se o tribunal declarar o réu como inocente, então terá tomado uma decisão errada. No caso do teste estatístico, o teste não rejeitou a hipótese nula e o resultado é incorreto. O julgamento indica que o réu é inocente quando ele é culpado. Neste caso, a evidência existente não foi suficiente para rejeitar a hipótese nula. Chamamos a este caso um falso negativo, pois o teste sugere não existir determinada relação estatística que afinal existe. Chamamos a este tipo de erro tipo 2. Se o tribunal declarar o réu como culpado, então terá tomado a decisão correta. No caso do teste estatístico, o teste rejeita a hipótese nula quando a hipótese nula é falsa. Neste caso, a evidência existente foi suficiente para rejeitar a hipótese nula. As letras a vermelho identificam os casos em que o teste ou o tribunal cometeu um erro. No caso do falso negativo, o réu cometeu o crime, mas o tribunal concluiu que o réu era inocente. No caso do falso positivo, o réu é inocente, mas o tribunal concluiu que o réu cometeu o crime. Outra designação habitual para o falso positivo é erro tipo 2, que significa que eu rejeitei incorretamente a hipótese nula. Outra designação habitual para o falso negativo é erro tipo 1, que significa que eu devia ter rejeitado a hipótese nula e não o fiz. O exemplo do julgamento ilustra que os tribunais cometem erros, condenando inocentes ou permitindo culpados sair em liberdade. Dada a possibilidade de erro, a Justiça estabelece preferências claras. Para a Justiça, é melhor correr o risco de libertar um culpado do que condenar um inocente. Ao testar a hipótese nula, a Justiça tenta evitar falsos positivos. Por outras palavras, a Justiça tenta minimizar o erro tipo 1. Estas preferências da Justiça indicam que a Justiça tolera explicitamente o erro tipo 2, ou seja, tem maior tolerância pelos falsos negativos. Esta tolerância decorre do facto do número de falsos positivos e o número de falsos negativos estarem inversamente relacionados. Ao minimizar o erro tipo 1, a Justiça está a aumentar o erro tipo 2. Ao minimizar os falsos positivos, a Justiça está a aumentar a probabilidade dos falsos negativos. Ao reduzir a possibilidade de condenar inocentes, a Justiça aumenta a probabilidade de deixar criminosos em liberdade. Este resultado dá origem a duas falácias. A primeira falácia é que devemos lidar com a má conduta facilitando a condenação do arguido. Tal é uma falha de racionalidade, mais especificamente da teoria do sinal e do ruído. Dizer que devemos lidar com o crime facilitando a condenação dos acusados conduz a mais culpados serem condenados, mas também conduz a mais inocentes serem condenados. A resposta correta é aumentar o rácio entre sinal e ruído para distinguir melhor culpado de inocente, em vez de simplesmente condenar mais pessoas. A segunda falácia é dizer que o tribunal não condenou uma pessoa e por isso essa pessoa é inocente. A única coisa que podemos dizer é que o tribunal não recolheu evidência suficiente para condenar a pessoa.
Consideremos dois julgamentos, o julgamento de Carlos e o julgamento de Paulo. Neste exemplo, o tribunal condena Carlos por um crime e o tribunal absolve Paulo. As pessoas dizem que Carlos foi condenado e por isso é culpado e que o tribunal não condenou Paulo e por isso é inocente. A primeira coisa a dizer é que os tribunais cometem erros e não sabemos realmente se Carlos e Paulo são inocentes ou criminosos. Por isso, é melhor dizer que, face à decisão do tribunal, é provável Carlos ser culpado e é provável Paulo ser inocente. Mas ao fazer esta correção, as duas probabilidades não são equivalentes. É provável Carlos ser culpado, pois a justiça minimiza o erro tipo 1. É improvável Carlos ser um falso negativo. Mas dizer que Paulo é inocente é uma falácia. Ao reduzir o erro tipo 1, a justiça tolera o erro tipo 2. É provável haver falsos negativos, ou seja, haver criminosos que não foram condenados. Face à decisão do tribunal, a inocência de Paulo é menos provável que a culpabilidade de Carlos. Dito de outra forma e ilustrando com números arbitrários, a probabilidade de Carlos ser um falso positivo é 1 em 1000 e, por isso, é muito provável ele ser culpado. A probabilidade de Paulo ser um falso negativo é 50 em 100 e, por isso, Paulo pode ser um criminoso que o tribunal deixou ir em liberdade. Seria abusivo, neste caso, assumir que Paulo é inocente. Pode acontecer que o tribunal considere muito provável que o Paulo seja criminoso, mas não tenha nenhuma prova inequívoca da sua culpabilidade e indúbio pro réu. Por isso, nos filmes americanos sobre tribunais, o juiz raramente declara que o réu é inocente, preferindo dizer não culpado. O que o juiz quer dizer é que não se reuniu prova suficiente para condenar o réu. Tal decorre da assimetria no tratamento da hipótese nula e da hipótese alternativa. Não rejeitar a hipótese nula não quer dizer que o réu é inocente. Na justiça, é muito provável declararmos um criminoso como não culpado, ou seja, cometer o erro tipo 2 e ter um falso negativo. Tal reflete um facto básico em estatística. Rejeitar a hipótese nula não é o mesmo que aceitar a hipótese alternativa. Em estatística, existe terminologia própria para tratar este fenómeno. O nível de significância do teste é designado por alfa. O nível de significância é igual à probabilidade de ter um falso positivo. Nos testes de hipóteses e no tribunal, fixamos esta probabilidade alfa a um nível baixo. A probabilidade de ter um falso negativo designa-se por beta. O poder do teste é designado por 1 menos beta. O poder do teste é a capacidade do tribunal rejeitar que o réu é inocente quando ele é culpado. Quando dizemos que o número de falsos positivos e o número de falsos negativos estão inversamente relacionados, queremos dizer que o alfa e o beta estão negativamente relacionados. Vejamos mais um exemplo prático do teste de hipóteses. No tempo do confinamento devido ao Covid, era comum realizar testes Covid. Estes testes ilustram bem as regras práticas a seguir na escolha da hipótese nula. No teste Covid, a hipótese nula é que o paciente está saudável e a hipótese alternativa é que o paciente tem Covid. Vemos por isso. Primeiro, o ponto de partida é a hipótese nula, ou seja, a hipótese contrária ao que estamos a tentar provar. Segundo,
No teste de hipóteses, procuramos evidência ou factos favoráveis à hipótese alternativa. Os testes Covid também ilustram a relação entre significância e poder do teste. Os testes Covid davam muitos falsos positivos, mas davam poucos falsos negativos. Estes dois factos não são independentes. No tempo do confinamento devido ao Covid, as autoridades de saúde abdicaram da significância alfa e por isso reduziram o beta. Vamos resumir e concluir o vídeo com o exemplo de um teste estatístico em ciência. Vamos recordar que somos conservadores ao formular a hipótese nula, ou seja, escolhemos para a hipótese nula a inexistência do efeito em teste. No caso presente, quero testar se a variável x afeta a variável y. Por isso, a hipótese nula é x não afeta y. Posso escrever uma relação matemática entre y e x, em que γ é o coeficiente através do qual a variável x afeta a variável y, e a minha hipótese nula é que o γ é igual a zero. Ao realizar o teste estatístico, há dois casos possíveis. No primeiro caso, eu rejeito a hipótese nula. Tal significa que há forte evidência estatística que o γ é diferente de zero. Tal não significa necessariamente aceitar a hipótese alternativa. No caso 2, não consigo rejeitar a hipótese nula, mas tal não significa aceitar a hipótese nula. Devemos evitar dizer que aceitamos uma hipótese devido à possibilidade de erro tipo 1 e de erro tipo 2. Relativamente ao erro tipo 1, se o nível de significância alfa é 0,05, este tipo de erro ocorre 5% das vezes. Temos um falso negativo 5% das vezes. Por isso, é delicado dizer que aceitamos a hipótese nula. Relativamente ao erro tipo 2, se o poder do teste é 0,4, então o beta é 0,6. Neste caso, a probabilidade de erro tipo 2 é 40 em 100. A probabilidade de termos um falso negativo é 40 em 100. Por isso, é incorreto dizer que aceitamos a hipótese nula. E assim finalizamos este vídeo. Espero que tenham gostado.